Glória a Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia, amado, no texto em que nós lemos, não é? Para fundamentar o ensino desta noite. É importante que cada crente esteja com a Bíblia aberta, pois não é um culto de pregação evangelística, mais voltada para as pessoas não crentes, não é? É um culto de ensino bíblico, chamado culto de doutrina. Em alguns lugares chama culto de instrução. Eu prefiro o culto de doutrina, que a instrução pode ser apenas passar regras, passar normas, instrução, não é? Mas doutrina é diferente. Doutrina é um ensino fundamentado em alguma teoria, em algum ensino da Bíblia. No caso da Bíblia, a doutrina é fundamentada na palavra de Deus, nos ensinos do Antigo Testamento, do Novo, da Bíblia Sagrada. Mas então, irmão, no capítulo 3, nós já passamos nos cultos anteriores, não é? Já vimos que o apóstolo aqui diz que Cristo é superior a Moisés, não é? E mostrou o perigo da incredulidade e da desobediência. Não é? Aqui no versículo 11 diz: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. E faz uma advertência no 12: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, infiel, para se apartar do Deus vivo. Está vendo? E vai mostrando, exortando a palavra de Deus, está certo? E no versículo 17, nós lemos, diz: mas contra quem se indignou por 40 anos? Deus se indignou por 40 anos. Que coisa terrível, irmão. Nunca consegui entender isso. Que povo nenhum na terra, nos 5 continentes, viu tantos milagres, tantos sinais, tantos prodígios, não é? Operados de maneira sobrenatural, como o povo de Israel. Passaram 400 anos no Egito, enquanto José era governador, não é? Estava tudo bem, eles desfrutaram de muita bênção, de muita paz, prosperidade. Mas quando José morreu, aí a Bíblia diz que vieram outros reis, outros faraós, outros governantes, e chega um momento, diz, um rei que não conhecia José, e passou a perseguir o povo de Israel, com medo do crescimento do povo. O povo de Israel cresceu numa taxa demográfica, não é? Muito elevada, e o faraó, não é? Ficou com medo. Esse pessoal vai crescer demais, já está crescendo mais do que a gente. Se houver uma guerra, eles poderão ficar do lado dos inimigos, o que não aconteceria, não é? E nos atacar e nós seremos derrotados. Mesma coisa está acontecendo hoje com um faraó moderno, comunista, da pior natureza, na China, o tal do senhor Jinping, derrubou nesses 3 últimos anos, irmãos, mais de 8.000 templos cristãos. O faraó da China mandou passar o trator por cima de mais de 8.000 templos católicos e evangélicos. Por quê? Com medo. Eles se apavoram com o evangelho, que a igreja na China foi a que mais cresceu no mundo em termos numéricos. Então o faraó moderno ficou com medo. Temos que acabar com eles. E foram derrubando as igrejas. E os crentes começaram a fazer apenas cultos domésticos. E ele descobriu que as igrejas continuam crescendo com as igrejas domésticas. Agora botou uma lei proibindo até que você faça culto na sua casa. Até culto online, a polícia deles fica vigiando se não tem alguém com um celular escutando um culto online. Comunista, irmão. Comunista é do Satanás.
Não tenha dúvida disso. É um regime inventado pelo diabo. Todos os que fundaram o comunismo, não é? Foram homens satânicos, materialistas, ateus, não é? Ateus, violentos, cruéis. Você tem uma ideia, o comunismo para se implantar no mundo, e eu conheço muito bem, porque eu fui professor de economia internacional na universidade, não é? Conheço muito bem essa história. Eles mataram mais de 100 milhões de pessoas. Para poder se implantar, foi na base da força, da bala, do fuzil. Entendeu, irmãos? O comunismo não se implantou em nenhum país pela paz, pelas eleições apenas, não, foi pela violência. E eu fico admirado como é que tem crente, irmão, que apoia essa gente. Não dá para entender, não. Crente da Assembleia de Deus. Pastor, será possível? Tem crente comunista? Meu irmão, o comunismo é a matriz, é a matriz de todos esses partidos de esquerda, todos. Alguém achou ruim porque eu disse que crente que apoia esse partido está desviado. É com base na Bíblia, viu? Aí um exemplo, 8.000 templos destruídos, onde eles dominam, se impõem pela força. Irmão, você confia num regime que só tem um partido político? Seja honesto, só tem um partido, só tem um candidato. Você confia nisso? Só tem uma emissora de TV, só tem uma emissora de rádio, só tem um jornal. Não existe oposição. A oposição, eles matam tudo, eliminam tudo. Não acredito que um crente fiel, sincero, que tem o nome no livro da vida, apoie esse tipo de coisa. Não, pastor, mas eu sou de esquerda, mas não apoio isso não. Você pode não apoiar diretamente, mas você é cúmplice, porque você está dando um apoio indireto. Comunista apoia o crime do aborto. Lá na China, estão mandando matar crianças. Nasceu, mata. Não é só no ventre, não. Estão pegando os cristãos e outras minorias, meus irmãos, e estão levando as pessoas para o hospital para extrair um rim, né? A pessoa não está nem doente, não, mas extrai para dar a outra pessoa. Isso é a maldade. Então, existe o faraó moderno, assim como existiu aquele faraó que perseguiu o povo de Israel, não é? E matou muita gente, escravizou, torturou. Tem faraós hoje. Cuidado, orem para Deus intervir, ore para uma intervenção divina, irmãos, no mundo, nesse país. Eu oro todo dia para Deus intervir nesses países satânicos. O fundador do comunismo foi tão satânico que ele disse: para implantar esse regime que eu quero, precisa destruir a família e destruir a propriedade privada. Viu? É muito sério isso. Destruir a família, instituição divina. Hoje o comunismo não é mais matando as pessoas, senão eles entram devagar. A orientação é: se infiltrem nas escolas e também nas escolas infantis, se infiltrem nos partidos políticos, procure ganhar a eleição e tome o poder, se infiltrem nas igrejas. E as eleições vêm por aí, e os comunistas que governaram o Brasil estão dizendo: precisamos convencer os evangélicos que nós somos os melhores. Cuidado, irmão, cuidado com as promessas, viu? Promessas de homens malignos, satânicos. Ah, mas eles fizeram o programa Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família. Esses programas vieram de governo anterior. São bons programas, ninguém pode negar isso não. Mas o fato de ser bons programas sociais não nos dá o direito de apoiar quem é contra a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Cuidado com os faraós modernos. E o povo de Israel ficou ali no Egito durante aquele tempo todo, não é? E clamaram a Deus, e Deus os tirou do Egito com uma mão poderosa. É aqui, mas Deus disse: eu me mirei com eles durante 40 anos. Por quê?
durante os 40 anos da caminhada no deserto, mesmo tendo escapado do Egito, muita gente saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Viu, irmãos? Muita gente foi liberta do Egito, mas o Egito continuou no coração deles. E muitos deles, no meio do deserto, adoravam Baal, adoravam Zera, adoravam Moloque, tudo isso. Viram Deus libertar, viram Deus abrir o mar vermelho, viram Moisés bater na rocha e a rocha jorra água, tudo isso eles viram. Viram faltar carne e Deus mandou aquelas aves cair em cima deles, todos apanharam. Por isso você vê que milagre pode até convencer uma pessoa num primeiro momento. A pessoa aceitar Jesus por um milagre, mas já não é o milagre que faz a pessoa ser fiel. A prova está aí, viram tantos milagres e foram muito desobedientes. Sabe o que faz a pessoa ser fiel? É obedecer a palavra de Deus, é se santificar, é se apartar do mundo, do pecado, meu irmão. Deixar para trás as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então Deus fez isso, não é? E com quem se indignou? Foi com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou dizendo que não entraria no seu repouso. Não entraria no seu repouso, irmão. Entrar no repouso quer dizer entrar em Canaã, aquela terra prometida, que emanava leite e mel. Deus disse, terra fértil, de ribeiros, de águas, não é? De pedras preciosas, de tudo que é necessário para o homem viver bem, tinha lá em Canaã. Então o repouso era sair daquela escravidão terrível do Egito, não é? Dos fornos de ferro, de lenha, entende? Escravizados, com chicote. Deus disse, eu vou levar para a terra prometida, para a terra que emana leite e mel, um verdadeiro repouso. Imagina uma pessoa torturada, agora chegar num lugar onde pode respirar total liberdade para servir a Deus com sua família, não é? Cada um tendo a sua propriedade. Quando um comunista vier dizer para você, como eu vi um crente de uma igreja agora nas redes sociais, dizendo que Jesus é contra a pessoa ter riqueza. Mentira. Salomão foi o homem mais rico do mundo, né? O que acabou com ele foi o pecado, não foi a riqueza. Jó era o homem mais rico do Oriente, mas ele era um homem reto, sincero, temente a Deus e se desviava do mal. Tem esse negócio não, meu irmão. Agora Deus quer que cada um trabalhe com seu esforço, não seja parasita, nem preguiçoso, nem preguiçosa. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, foi a primeira sentença depois do pecado. Deus não é contra a propriedade privada não, são mentirosos. Mentirosos. É só você ler os 10 mandamentos. No 10º mandamento é que Deus diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, a casa que é propriedade dele. Não cobiçarás o boi do teu próximo, não cobiçarás as suas ovelhas. O que é isso? Propriedade privada. Propriedade privada. E as tribos de Israel, em cada tribo era distribuído os terrenos, os lotes, para eles plantarem e viverem. Propriedade privada, dada por Deus. Não, o capitalismo é exploração, tem exploração do capitalismo, mas a pior exploração é do Estado comunista. Viu? Realmente o capitalismo que visa o lucro, não é? Ele tem essa tendência para explorar os mais pobres. Mas isso é corrigido com a lei. País que tem lei, o chamado Estado Democrático de Direito, existem leis trabalhistas, leis que regem os relacionamentos entre as pessoas, as organizações, as empresas, para acabar com a exploração. No Estado comunista só tem uma lei, a lei do Estado, ele manda em tudo. A pessoa não tem casa, a pessoa não tem terreno, a pessoa não tem nada, não tem direito nem de pensar. Se o pensamento escapar, você não pode dizer o que você pensa, você não pode crer em Deus, em religião nenhuma, tudo isso é proibido, porque é um regime diabólico, ditatorial, a pior ditadura do mundo. Que Deus nos guarde disso, meus irmãos. Então aquele povo desobedeceu a Deus, não é?
de maneira terrível. Aí Deus se indignou com eles e disse: não entrarão no meu repouso. E aqui eu chamo a atenção dos irmãos mais uma vez para aquela doutrina e alguns irmãos de outras igrejas acreditam, creem fielmente, chamado a doutrina de Calvino, que diz que Deus, veja o Deus de Calvino como é, a meu ver ele não é o Deus da Bíblia, pois a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Já leram isso na Bíblia, irmãos? Quem já leu? Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, está escrito. E Tiago diz: se você faz acepção de pessoa, você está pecando. Portanto, acepção de pessoa é pecado. Aí eles dizem: Deus, na sua soberania, já escolheu alguns no ventre da mãe para ser salvo. Uma pequena minoria do mundo. E a maioria ele escolheu e decretou que tem que ir tudo para o inferno. Eu pergunto, é discriminação ou não é? É acepção de pessoas ou não é? É. A pessoa já nasce decretada ir para o inferno. O outro já nasce decretado para ir para o céu. Ele diz que Jesus não morreu pelo mundo, não. Morreu pelos eleitos. Onde é que tem isso na Bíblia, irmão? Morreu pelos predestinados desde o ventre. Não, senhor. Existe predestinação na Bíblia, irmãos? Existe. Mas a predestinação não é individual, ela é coletiva. Entenda, a igreja é predestinada antes da fundação do mundo. Isso é verdade. A igreja é predestinada. Mas Elinaldo, Otávio, pastor Severino, não é? Predestinado desde o ventre da mãe? Que história é essa? Não tem isso na Bíblia, não. Não chega a nenhuma mão os casos na Bíblia de predestinação individual, como Paulo, como Jeremias, como Isaías. São poucos casos, porque Deus trata todas as pessoas com o mesmo amor. É por isso que João 3,16, Jesus foi quem disse: porque Deus amou os eleitos, Deus amou os predestinados, de tal maneira. Foi assim? Não, Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que os eleitos sejam salvos, não pereça assim? Não, para que todo aquele que nele crê, a condição é crer e obedecer e santificar, irmão. Tem esse negócio de ser predestinado para ir para o céu, não desde o ventre da mãe, isso é um absurdo, entende? Aqui está dizendo a palavra de Deus, né? Não entrarão no meu repouso os que foram desobedientes, versículo 18. Se você voltar para o versículo 10, diz assim: por isso me indignei contra esta geração, eles sempre erram em seu coração, não é? E não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja entre vós um coração mau e infiel. A primeira causa do povo de Israel, aqueles que morreram no deserto, não ter entrado lá, não foi predestinação nem eleição, não. Foi infidelidade. No meio daquela caminhada, eles puxavam os ídolos da bagagem e adoravam Baal, adorava Moloque, essas coisas todas. Infidelidade. Segunda coisa, desobediência. Quem jurou que não entraram no meu repouso? Versículo 18. Os que foram desobedientes. Queridos, tenhamos cuidado. O que nos impede de chegar um dia no céu com Jesus não é o fato de ser pobre, ou de classe média, ou de ser rico. Deus dá oportunidade diferente às pessoas, e Deus também abençoa o esforço das pessoas, não é verdade? Tem pessoas que trabalham muito, lutam muito, se esforçam para ter um patrimônio para si e para a sua família. Tem outros que se limitam a ficar num certo nível de esforço e tem menos coisas. Outros não conseguem porque são doentes, outros não conseguem porque nasceram no lugar
no meio de uma família, no meio de uma comunidade muito pobre, e eles não tiveram oportunidade de se desenvolver, mas isso não impede de chegar no céu, não. Só tem uma coisa que impede o homem chegar no céu, chama-se pecado. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, diz a palavra de Deus. Desobediência, infidelidade, não é, irmãos? Então aqui o capítulo 4 prossegue: temamos, pois, que porventura seja deixada a promessa de entrar no seu repouso, e parece que alguns de vós chega para trás, porque também a nós, olha, nós agora do Novo Testamento, também as nós, não é, foram pregadas as boas novas. Boas novas quer dizer o quê, irmão? Evangelho. Evangelho é boas novas. O Evangelho, as boas novas de salvação de Deus, foram pregadas também no Antigo Testamento. As boas novas, está dizendo aqui, não é? Nos foram pregadas boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Irmãos queridos, nós temos que ter fé em Deus, fé em Jesus, fé no Espírito Santo e fé na sua palavra. Não adianta você crer em Deus e não crer no que diz a Bíblia. Eu conheci um irmão aqui em Parnamirim, que eu chamava ele de crente incrédulo. Ele era um crente incrédulo. Chegava para mim de vez em quando e dizia: irmão, sabe uma coisa? Tem coisa que eu acredito no que a ciência diz, e não no que a Bíblia diz. E meu irmão, como é que o senhor diz que é crente desse jeito? É, porque a ciência diz isso, diz aquilo, não sei o que lá, e dizia algumas coisas. Eu procurava argumentar com a Bíblia. Quer dizer, esse irmão era um irmão confuso, sua mente era confundida, ele cocheava entre dois pensamentos. Ora ele acreditava no que a Bíblia dizia, ora ele acreditava no que a ciência dizia. Irmãos, a verdadeira ciência não contradiz a Bíblia. A falsa ciência, sim. Paulo disse para Timóteo: cuidado com a falsa ciência. A falsa ciência é a ciência que usa argumentos ditos científicos para querer levar as pessoas a se afastar de Deus. Não crê em Deus, não crê na sua palavra, não crê que haja uma vida após a morte, que haja dois destinos, céu e inferno, não. Ele diz: não, tudo é aqui nessa vida, tudo é só aqui. Ou seja, para essa gente, irmãos, a vida para eles, a morte para eles é igual um cachorro, uma barata, uma cobra, entendeu? Um sapo, qualquer bicho. Por quê? O bicho morre e se acaba ali, ele não tem alma, não tem céu para os animais. Eles acham que termina tudo assim. Eles não têm esperança. Ele não tem esperança. Por isso que um dos grandes, maiores ateus do mundo, chamado Voltaire. Quem já estudou alguma coisa sobre Voltaire aí? Alguém nas escolas, né? Voltaire era um ateu tremendo, influenciou muita gente com ateísmo. Ele acreditava na teoria da evolução, que o homem veio do macaco, veio de uma ameba, não sei o que e tal. Pois bem, Voltaire, quando estava morrendo, diz alguns dos seus biógrafos que ele ficou apavorado: estou correndo, estou morrendo, estou caindo num fogo. Aí a pessoa junto dele disse: coragem, irmão, se segura, irmão, te firme, irmão. E ele gritou: segurar em quê? Morreu sem esperança. Mas o crente, quando morre, ele tem a certeza, a segurança de se encontrar com Jesus na eternidade. Dê glória a Deus por isso, meu irmão. Dê glória a Deus. O Evangelho dá esperança, a Bíblia dá esperança, Jesus dá esperança. Ateu não tem esperança. Ateu só tem esperança de lutar, viver aqui e um dia morrer e não ser nada. Terrível isso. Então, eles não misturaram a pregação com a fé. Que é isso? Quer dizer, a pessoa ouve a palavra, mas não tem fé. Não, eu não creio em tudo que diz a Bíblia. Os incrédulos aí fora dizem: não, eu não creio na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens. Homens inventaram essas coisas aí e tal, para dominar as pessoas. Mas a Bíblia diz: porque a palavra, a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Dê glória a Deus por isso, meu irmão. Foram homens que escreveram, sim.
Deus só escreveu a primeira escrita da Bíblia, lá no Monte Sinai. Ele pegou as 10 tábuas, as tábuas de pedra, e escreveu com o dedo dele, diz a Bíblia, a primeira escrita. Já depois que Moisés quebrou as tábuas com raiva, olha, irmão, e a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra, não era? Imagine se ele não fosse, ele tinha metido aquelas tábuas na cabeça de Arão, daquele povo ali, tinha quebrado a cabeça daquela gente, tudinho. Quando ele viu o povo adorando o bezerro de ouro, subiu para a cabeça a raiva, aí ele jogou no chão, quebrou as tábuas que Deus preparou e escreveu, meu irmão. A segunda, Deus mandou ele fazer e escreveu lá nas tábuas, não é verdade? Foi o primeiro escritor. Então, muita gente não crê na palavra de Deus, não obedece à palavra de Deus. Então, os profetas, os apóstolos, foram homens que Deus falava a consciência deles, a mente deles, não é? E eles iam escrevendo. Daí porque a palavra inspiração, a Bíblia se diz na teologia que ela é inerrante, inspirada e revelada. O que é inspirar? Inspirar quer dizer fazer isso, ó. Puxar o ar para dentro. Expirar é botar o ar para fora. Ela é inspirada porque Deus soprou para dentro da mente deles aquilo que eles deviam escrever. Tem coisa na Bíblia que não é inspirada, é revelada. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Satanás foi tentar Jesus, aquelas palavras do diabo, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, isso não é inspirada por Deus, foi o diabo que disse, mas Deus revelou, mandou escrever lá, para a gente saber o que aconteceu. O que Nabucodonosor disse, o que outros reis disseram, Faraó do Egito disse, não foi nada inspirado por Deus, foi revelado por Deus. Deu para entender a diferença entre revelação e inspiração? Revelação é aquilo que aconteceu e Deus mandou escrever. Aconteceu, fatos. Já inspiração é diferente, vem diretamente dele para a mente da pessoa, para a pessoa escrever. Viu? É do céu, tá certo? Então, ela é inerrante porque ela não tem erro. Não tem erro na Bíblia, não. Pode haver erro de tradução, pode haver erro de grafia, na verdade, mas erro na essência não tem. Não tem mesmo, a Bíblia é inerrante. Deus disse para o profeta Jeremias: Jeremias, o que é que você está vendo? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira, Senhor. Eu estou tendo uma visão, uma vara de amendoeira na minha frente. Aí Deus disse: viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. É Deus quem vela para a palavra cumprir. E eu gosto mais da palavra de Jesus, quando ele diz assim: olha, pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Dê glória a Deus. Palavra de homem, palavra de filósofo, palavra de político, eles dizem uma coisa hoje, amanhã não é mais. A ciência mesmo vive mudando, a ciência não é perfeita, a ciência humana não é? Não, muitas coisas que a medicina dizia que era errado, hoje está certo. Quem já ouviu? Eu ouvi falar, quando eu era jovem, que comer 2, 3 ovos por dia podia aumentar o colesterol. Alguém ouviu isso? Isso era ciência. Hoje estão dizendo: não, procure comer 2, 3, 4 ovos por dia, porque é um alimento completo, não é verdade? É um alimento completo, entende? É o ovo que basta, o ovo é tudo para a saúde da gente. E assim é a história da ciência, né? Muita coisa que era errada, hoje é certa. Então, a palavra não era misturada com a fé. O 3 diz: porque nós os que temos crido em Jesus. O 3, entramos no repouso. Observe que ele está dizendo no presente: entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras tenham acabado desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia, e outra vez diz: não entrarão no meu repouso. Aqui fala sobre o sábado. Deus fez
lá no Gênesis, no capítulo 1, vocês lendo vão ver, não é? Em 6 dias, Deus fez todas aquelas coisas. E eu quero levar vocês para lá, para entrar na questão do dia 7º. Vamos lá para a sua Bíblia, para o primeiro capítulo do Gênesis. Primeiro capítulo do Gênesis. Tem coisa interessante aqui. Tem coisa boa chegando, diz o hino, né? Pois bem, aqui está dizendo tudo que Deus fez do 1º até o 6º dia. Eu digo para vocês que os dias eram dias de 24 horas. O seu menino lá na escola do ensino fundamental, no ensino médio e na universidade, eles aprenderam que o mundo evoluiu a partir do nada. Não tinha nada. De repente apareceu água, e no meio da água apareceu a terra. Como? Por acaso. Por acaso. Eles acham mais lógico dizer que tudo surgiu por acaso, e evoluiu por acaso. Se alguém está acompanhando meu programa na TV ADEPA, eu estou falando sobre essas coisas, viu? Então eles dizem que não, tudo surgiu do nada e evoluiu por acaso, etc. E tem crente, a Igreja Católica acredita assim. A Igreja Católica acredita na teoria da evolução, sabia disso? E não sabia, fique sabendo. Só que o ateu mesmo, que crê na teoria da evolução, diz que tudo surgiu do nada. Já o Papa diz que tudo surgiu pela mão de Deus. Eles creem nisso. Foi Deus que criou e fez as coisas e evoluindo. E o Papa diz que aquela história de Adão e Eva, aquilo não é verdade. Aquilo é mito. Aquilo é uma figura. Meu irmão, quem nega o princípio da Bíblia, também nega o fim dela, viu? Cuidado com isso. Não, senhor. Tudo que está escrito na Bíblia, e a Bíblia fala, Jesus falou, os apóstolos falaram acerca de Adão e de Eva e de muitos fatos do Gênesis. Você está entendendo? Porque foram dias de 24 horas, pastor. Tem crente, e o Papa, acho que cada dia desses foram milhões de anos, eras geológicas. Vamos ver se era mesmo? Abra sua Bíblia aí. Deixa eu ver. Em Êxodo capítulo 20. No trecho que fala dos 10 mandamentos. Vamos lá? Vá abrindo aí. Êxodo capítulo 20. Vou para lá com vocês. Êxodo capítulo 20. 19 e 20. Aí Deus diz assim. Êxodo capítulo 20, versículo 8 e 9 e 10. Localizaram? Pegue uma caneta e risque, meu irmão. Se você não riscar, sua mente não grava nem sequer onde está escrito. A mente é falha. Êxodo 27. Não, 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Sabe que no hebraico, sabe o que é a palavra dia aqui, irmãos? Anota aí com um lapisinho. Y-O-M. Iom. Anota aí. Em hebraico seria assim: em 6 Iom farás toda a tua obra. Trabalhais, mas ao 7º dia, ou seja, ao 7º Iom, é o sábado, não farás nenhuma obra, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, etc. Porque em 6 dias, olha aqui, eu estou começando pelo Êxodo, porque em 6 dias, ou seja, em 6 Iom, no hebraico, em 6 dias, fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia, ao 7º Iom, descansou. Anote isso. Em 6 dias, 6 Iom.
Agora, vamos voltar lá para o capítulo 1 de Gênesis. Olha, que palavra Deus usa aqui quando fala no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia? Preste atenção. No princípio criou Deus os céus e a terra se forma vazia, etc. Viu Deus que era boa, Deus chamou a luz dia, etc. E disse Deus: haja expansão no meio das águas. Deus fez a expansão, etc. E foi a tarde, a manhã do dia segundo. Dia segundo, sabe o que é que está dizendo? Iom. Primeiro dia, Iom. No terceiro dia, no terceiro Iom. Está vendo? No quarto dia, você está entendendo? É o quarto Iom. Está entendendo? Quando diz, foi a tarde e a manhã do segundo dia, foi a tarde e a manhã do dia terceiro, você está entendendo? Quinto dia, quinto Iom. E foi a tarde e a manhã do dia quinto, versículo 16, o quinto Iom. Sexto dia, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, semelhança, etc, certo? Tá bom? Foi no sexto dia. Imagine se Deus, para fazer o homem, passasse milhões de anos, a palavra não seria Iom no hebraico, a palavra seria outra palavra, irmão. Aí é um auxílio linguístico, entende? A palavra no hebraico para designar eras, tempo, é olam. Olam não é usado no primeiro capítulo de Gênesis, nem em Êxodo capítulo 20, que fala dos dias da semana. Então, dias indefinidos, longos, era Olam ou Iom. Iom não, Olam ou Quedem. Iom é dia literal de 6 dias. Então, os irmãos, anotem isso, para saber responder às pessoas, para seu filho na faculdade saber responder. Não é? Quando eu era aluno da faculdade, eu deixei professor em dificuldade, porque eu dizia, professor, mas me responda isso, assim, assim. Ele ficava sem jeito, porque eles só são prontos para crer no lado do materialismo. Entendeu, meus irmãos? Então, anotem isso, os 6 dias foram 6 dias de 24 horas mesmo. 6 dias de 24 horas. E nada surgiu por acaso, e também não surgiu com Deus para evoluir durante milhões de anos. Não, senhor. Não, senhor. Voltando então para Hebreus, né? Hebreus, onde nós estamos aqui, vamos já terminar. O versículo, então, Deus descansou no 7º dia. Observe bem, Deus descansou aqui, não quer dizer que ele estava cansado, não. A palavra descansar aqui quer dizer, ele parou de fazer aquela obra divina. No 7º dia ele descansou, quer dizer que ele passou 1 milhão de anos descansando, foi? Não tem sentido, porque o termo dia ali é dia de 24 horas, tanto que a expressão, e foi a tarde e amanhã e a tarde do dia tal, tá certo? E depois vem o sábado, que Deus descansou, e os irmãos adventistas fazem uma questão muito grande de dizer que quem não guarda o sábado tem o sinal da besta. Quem não guarda o sábado não é salvo. Onde é que tem isso? Onde é que tem isso? Eu já ensinei a igreja, mas é bom repetir. Vamos lá para Êxodo, mais uma vez do livro de Êxodo, agora para falar sobre a questão do dia 7º. Por isso que é bom, meu irmão, você estudar a Bíblia. Nós estamos na nossa escola teológica aberta aí para os irmãos, não é? Êxodo capítulo 12, abre aí. R$80 por mês, é só uma vez por mês no fim de semana. Tem obreiro aqui que nunca fez o curso teológico. Claro, se algum trabalho não pode fazer, não é? Mas é muito importante a pessoa estudar teologia, não para se formar, não, mas para conhecer a palavra de Deus com profundidade, entende? Êxodo capítulo 12, abra aí, por favor.
Vamos ver se o sábado é para os parnamirindenses, para o natalense, para os brasileiros, para os africanos, para os americanos. Vamos ver. Êxodo capítulo 12. Versículo assim. Versículo 14. E este dia vos será por memória, celebrar-o-ão por festa ao Senhor nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Foi o dia que eles saíram lá, né, do Egito. Aí vamos passando aqui para frente, versículo com mais clareza. Versículo Êxodo 31. Êxodo 31. Muito cuidado agora, com a caneta bem direitinho. Pode riscar sua Bíblia. Versículo 12. Eu vou pedir que vocês leiam comigo quando eu disser 1, 2. Versículo 12. 1, 2. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porque isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. 14. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. O 15. 6 dias se fará obra, porém o 7º dia é o sábado, descanso santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Passe o lápis aí de baixo. Guardarão, o 16, guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. 17, entre mim e os filhos de Israel, será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Aí está, meu irmão. Sábado, guardar o sábado como um dia de descanso obrigatório, é um concerto perpétuo entre Deus e o povo de Israel. Não é em todas as nações, não. Tem muita semana de 7 dias, não tem em todo o país do mundo, não, irmãos. Tem muitos lugares na África onde não tem domingo, nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, nem sábado. Como é que eles vão guardar o 7º dia? Tem lá lugar que o calendário é lunar, é primeira lua, segunda lua, terceira lua, é assim. Como é que vai guardar o sábado dessa forma? Se o sábado fosse para todo mundo, todas as pessoas do mundo. Como? Agora, os irmãos adventistas, nós respeitamos a eles, não é? Seguiam pela palavra dos seus teólogos, dos seus profetas, entendeu? Que ensinaram assim, interpretaram assim, mas não está na Bíblia, entendeu? Criticaram Jesus porque os discípulos dele colhiam espiga no sábado. Aí Jesus disse: olha, você não sabe disso não? Que lá no Antigo Testamento, os sacerdotes comiam o pão da proposição no sábado, que não era só para oferecer a Deus e tal. Aí Jesus disse: olha aqui para mim, aqui está um que é maior do que o sábado. E disse mais: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. É isso que Jesus escreveu. Agora, o que é que tem do sábado que a gente deve obedecer? É o descanso semanal. Isso é o que o sábado está dizendo para nós. Você trabalhar de domingo a domingo está errado. Você precisa descansar. Daí porque as leis dos países civilizados têm um dia de descanso semanal.
Entende? Tem que ter esse dia. Não é obrigado a ser o sábado. Convencionou-se ser o domingo, por exemplo, porque na Bíblia está escrito que, no Novo Testamento, a Santa Ceia era no domingo. Jesus ressuscitou no domingo e não no sábado. Então a igreja cristã aproveitou essa a sugestão neotestamentária e guarda o domingo. Mas a pessoa que é militar, etc., no domingo tem que trabalhar. Ele pode descansar na terça, na quarta, na quinta, na sexta, qualquer dia. Entende? Então que Deus nos ajude a entender, meus irmãos, essas coisas. Vamos ficar por aqui para não passar da hora, não é? Lembrando disso, eles não entraram na terra prometida por causa da infidelidade, por causa da desobediência, por causa da incredulidade. Não foi porque não eram eleitos ou predestinados. Voltarei a falar deste assunto na próxima sexta-feira. Não perca, se Deus quiser, tá bom?